Seu filho chegou e perguntou: Pai, mãe, por que aquele político foi preso? Por que eles estão brigando tanto no noticiário? E você fica ali, sem saber o que dizer, com medo de parecer parcial, de tomar um lado, de transformar a sala de casa em mais um campo de batalha político. A gente congela, a gente gagueja. Mas e se eu te dissesse que esse momento de crise, esse escândalo que está em todo lugar, pode ser a melhor aula de educação cívica e de formação de caráter que seu filho vai ter na vida? Sim, você não só pode, como deve usar essa crise para ensinar. É a sua chance de moldar um cidadão consciente e uma pessoa de bem. Muitos pais erram ao tentar falar de política com filhos porque focam no partido e não nos princípios. Eu vou te dar os 4 passos para transformar qualquer crise de notícias na melhor aula de lei, ordem e caráter que seu filho terá. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, passo a passo, sem complicação. E aproveita para se inscrever aqui no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, e ativar o sininho para não perder nenhum estudo. Primeiro ponto, e o mais fundamental de todos, a diferença entre a lei e o homem. É aqui que a gente começa a construir uma base sólida. Explique para o seu filho que existem, basicamente, 2 tipos de lei. Existe a lei de Deus, os princípios morais, que são imutáveis, que falam sobre certo e errado de uma forma universal. E existe a lei dos homens, as leis do nosso país, que foram criadas por pessoas e, por isso, podem mudar e, às vezes, até falhar. O líder, seja ele um presidente, um juiz ou um deputado, é um ser humano. Ele é falível, ele comete erros, assim como todos nós. Mas a instituição que ele representa, a ideia de lei e de ordem, é necessária para a sociedade não virar um caos. Pense nisso. Sem regras, sem leis, o que aconteceria? Seria a lei do mais forte, a bagunça total. Então, mesmo que a gente discorde de uma lei ou não goste de um político específico, a gente precisa respeitar o sistema, a estrutura. O foco aqui é ensinar o valor da ordem. É a ordem que nos protege do caos. E quando um líder falha, não é a ideia de lei que falhou, mas sim o homem. Essa distinção é crucial para que seu filho entenda o quadro geral sem cair na armadilha de odiar todo o sistema por causa de um erro individual. Agora que a base está pronta, vamos para o segundo ponto. Como transformar o noticiário em uma aula prática de cidadania. Em vez de desligar a TV com raiva, use aquele evento, aquela notícia sobre o escândalo, como um estudo de caso. É a sua chance de ensinar, de forma simples, sobre os 3 poderes. Senta com ele e explica. Olha, filho, o governo do nosso país é dividido em 3 partes para ninguém ter poder demais sozinho. Tem o executivo, que é o presidente e seus ministros. Eles executam as leis, administram o país. Tem o legislativo, que são os deputados e senadores. Eles criam e votam as leis. E tem o judiciário, que são os juízes. Eles julgam se as leis estão sendo cumpridas. Mostre como o escândalo atual envolve esses poderes. Quem está acusando quem? Qual poder está investigando? Qual está julgando? Esse sistema, chamado de freios e contrapesos, foi criado justamente para evitar que uma pessoa só, um tirano, mandasse em tudo e em todos. Quando um poder fiscaliza o outro, a nossa liberdade fica mais protegida. Ao fazer isso, você tira a notícia do campo da fofoca e da briga e a eleva para uma lição de história e de cidadania. Você está ensinando seu filho a ter senso crítico, a entender a mecânica por trás do que ele vê na tela. Beleza, ele já entendeu a diferença entre a lei e o homem e como o governo funciona. Agora o passo 3, que é talvez o mais importante para o mundo de hoje: criar um filtro de mídia dentro de casa. O maior perigo não é a notícia em si, mas consumir essa notícia sem critério, como se fosse verdade absoluta. Nós precisamos ensinar nossos filhos a serem detetives da informação. Crie o método da mídia neutra em casa. É simples. Toda vez que uma notícia bombástica aparecer, ensine seu filho a fazer 3 perguntas essenciais. Primeira, quem está falando? É um jornalista? Um político? Um influenciador? Qual é o interesse dessa pessoa ao dar essa notícia? Segunda pergunta, a mais importante. Isso é fato ou opinião?
Um fato é algo que aconteceu e pode ser verificado. O político foi preso. Isso é um fato. Uma opinião é o que alguém pensa sobre o fato. A prisão foi injusta e uma perseguição. Isso é uma opinião. Ensine-o a separar as duas coisas. E a terceira pergunta: qual é a fonte original? De onde essa informação veio? Foi de um documento oficial? De uma entrevista? Ou de um ouvi dizer? Vá atrás da fonte primária sempre que possível. A meta aqui é nobre: ensinar a consumir notícias para se informar e não para arrumar briga na mesa do jantar ou no grupo da família. É dar a ele a ferramenta para navegar nesse oceano de informações sem se afogar em desinformação e raiva. Esta parte sobre mídia neutra é o maior desafio para os pais. Me diga nos comentários agora, qual plataforma, YouTube, TikTok, Instagram, você acha que mais tem manipulado o senso crítico do seu filho? Sua resposta ajuda outros pais a se protegerem. Por fim, o quarto e último passo: usar a crise como uma profunda lição de caráter. Aqui a gente transcende a política e fala sobre a vida. Todo ato tem uma consequência. Especialmente o ato de um líder que impacta a vida de milhões de pessoas. Use o escândalo para conversar sobre responsabilidade. A pessoa que errou, seja quem for, precisa arcar com as consequências dos seus atos. Isso não é vingança, é justiça. É assim que a sociedade funciona e se corrige. Mostre que há integridade. Ser honesto e correto mesmo quando ninguém está olhando vale muito mais do que qualquer cargo, do que qualquer posição de poder. O cargo passa, a reputação fica. E fale sobre humildade, a necessidade de prestar contas, de admitir os erros. Um grande líder não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem a humildade de reconhecer o erro e a coragem de corrigi-lo. Essa crise, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade de ouro para gravar no coração do seu filho que o caráter é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter e que a responsabilidade pelos próprios atos é o que define um adulto de verdade. Então, vamos recapitular os 4 passos práticos para transformar uma crise política na melhor aula para o seu filho. Primeiro, ensine a diferença entre a lei, que é necessária, e o homem, que é falível. Segundo, use o noticiário como um estudo de caso para ensinar sobre os 3 poderes e a importância da cidadania. Terceiro, crie o método da mídia neutra em casa, ensinando a separar fato de opinião e a buscar a fonte. E quarto, transforme a crise em uma lição sobre caráter, responsabilidade e humildade. Esses passos te darão a segurança para conversar sobre qualquer assunto espinhoso. E se você quiser entender a raiz espiritual por trás da idolatria a políticos, que gera tanto conflito, eu te convido a assistir nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre idolatria de líderes terrenos. Mas antes, me conta aqui nos comentários, qual foi a conversa mais difícil que você já teve com seu filho sobre política? O que você ensina a ele? Vamos compartilhar nossas experiências. Para a gente continuar essa jornada de fé, arte e educação, clique agora mesmo no vídeo que está aparecendo aqui do lado, que eu separei especialmente para você. Ou se preferir, clique do outro lado e vá direto para a página do canal para explorar todas as nossas playlists completas. Muito obrigado por assistir e até lá.